Nós estamos aí acompanhando algumas proposições em tramitação na Câmara. Por que a gente fala sempre dos assuntos que envolvem os projetos que tramitam na Câmara? Porque são projetos ou encaminhados pelo Executivo para a apreciação obrigatória do rito legislativo pela Câmara, que é a aprovação, autorização da Câmara para que o Executivo possa implementar, investir e assim por diante. Em especial também, por quê? Porque essas ações depois impactam na vida da nossa comunidade, seja nas políticas públicas, no desenvolvimento social e econômico do município. Em especial, por exemplo, nós temos aí acompanhado também a discussão de algumas alterações do plano diretor. O que chama a atenção é o seguinte: nós tivemos uma elaboração de um plano diretor, a cada 10 anos o período de a revisão é obrigatório fazer dentro desse prazo, inclusive com a perspectiva de a cada 5 anos se fazer um monitoramento. O que ocorre é o seguinte: estão surgindo algumas demandas, não se sabe se é pelo franco desenvolvimento do município ou atendendo apenas alguns interesses, mas de qualquer forma a gente quer crer que as condições em que o município de Toledo estão evoluindo em relação ao desenvolvimento, à densidade populacional e investimentos que devem ocorrer aqui no município. Prova disso é a questão da verticalização da cidade de Toledo. Observa-se em muitos espaços hoje alguns prédios, edifícios, residências, estabelecimentos comerciais que antes era apenas térreo ou que estavam abandonados ou que foram desocupados e comercializados, hoje estão dando espaço para edificações verticais, em especial com grande potencial para a habitação. O que ocorre também é que Toledo ainda, de acordo com os últimos números, nós temos um déficit habitacional em Toledo, pessoas precisando de residência própria, na ordem do cadastramento do Programa de Habitação Popular aqui do município de Toledo, na ordem de 4.000 famílias aguardando a oportunidade. Esse cadastro é de 4.000 ainda? De 4.000. Então, o que ocorre é o seguinte: bem, nós temos a implementação, o avanço lá do loteamento Egon Pudel, na região sul da cidade de Toledo. Nós temos aí para a região do Copagro, lá para acima da Sanga Jacutinga, a questão do lote social, que está avançando. Nós temos acordo aí, por exemplo, com a Coapar para investimentos em habitação popular aqui no município de Toledo. Os últimos contratos aí, as sinalizações são de 40 unidades, de 40 a 60 unidades. Então nós estamos investindo. E recentemente nós tivemos também, por parte do governo federal, a reestruturação que volta a ser do programa Minha Casa Minha Vida, que no governo anterior era Casa Amarela. Então, verde e amarelo. O que ocorre é o seguinte: agora os novos critérios, as fontes de financiamento estão disponíveis e os municípios precisam se adequar em relação a isso. Por que eu falo isso? Porque ainda nós estamos vivendo um período em que os imóveis na região central estão supervalorizados. E quando acontece de um município fazer adesão a um programa habitacional, ele precisa de uma área maior do que 1 ou 2 lotes da região central. E ele acaba fazendo aquisição, muitas vezes, desses imóveis, esses terrenos para a edificação de habitação popular um pouco mais distante. E quando faz isso, quando faz essa aquisição e implementa esses loteamentos um pouco mais distantes, né, da área central, ele tem que aumentar o perímetro urbano, definir o parcelamento, o zoneamento que vai ser a ocupação daqueles imóveis e já estabelecer também políticas públicas, como é que é o arruamento, calçamento, infraestrutura, se lá a previsão para espaços para receber futuramente e necessário vai ser uma unidade básica de saúde, a unidade de UCRAS, uma escola municipal. Enfim, estruturas do município. Atender a população. Isso tudo deve compor um planejamento estratégico do município de Toledo. E ocorre que, recentemente, a gente tem acompanhado algumas alterações pontuais do plano diretor. Isso já foi debatido e chamado a atenção do Executivo, claro que passa pelo Conselho Municipal de Urbanismo, Conselho Municipal de Acompanhamento
do plano diretor, mas é um ponto que o município de Toledo deve estar antenado, né, e olhando com muito atenção. Por quê? Porque toda vez que você ficar esticando o plano diretor, Sim. começa a deixar ele disforme, né? Então, existe um planejamento... Seria assim, Oscar, muito retalho. Muito retalho. Assim como a Constituição, você estabelece e depois leis complementares iriam definir a questão dos direitos e das obrigações e deveres do cidadão e da República na Constituição Federal. E aí fica esticando, né? Então, há uma preocupação em relação a isso também, sobre a questão das alterações pontuais que estão ocorrendo recentemente no plano diretor de Toledo.